Pessoal, vamos iniciar então mais uma tarde de maratona de cultura digital nessa segunda-feira do dia 1 de fevereiro, primeiro dia de fevereiro de 2021, né? Olha só o tanto de coisa que a gente passou aí ao longo dos meses, ao longo de 2020, e já estamos em fevereiro, incrível. Meu nome é Willy, né? Para quem está chegando agora aqui com a gente, para quem está participando pela primeira vez do Maratona, eu trabalho aqui na área de sucesso do cliente da tecnologia educacional, fazendo suporte e acompanhamento de escolas, tanto de âmbito privado como público de todo o Brasil, certo? Então é uma grande honra estar aqui fazendo a mediação deste evento para vocês. E este evento que está acontecendo aí desde o dia 18 de janeiro e vai até essa semana. Então foram 3 semanas e finaliza oficialmente agora no dia 5 de fevereiro. Na tarde de hoje, nós teremos a participação do Wellington, né, que ele é gerente de produto, coordenador do programa Inventura, certo? E nessas 2 rodadas que vão ter agora, ao longo dessa tarde, certo? Nós vamos falar sobre a solução Inventura e o Microbit, ok? Então, nessa primeira hora, das 14 às 15, o Wellington vai focar aí da Inglaterra ao Brasil, Inventura e Microbit na educação, falando sobre a origem dessa solução, tudo que ela tem acrescentado no nosso cenário. E em seguida, às 15 horas, eu vou para uma parte mais de apresentação das ferramentas, né? Então, eu vou apresentar aí o Inventura e o Microbit como uma alternativa para o ensino híbrido, né? Então, vai ser bem legal apresentar para vocês os recursos digitais que estão associados a essa solução, né? As 2 soluções, na verdade. Então, vai ser bem rico a nossa conversa. Acredito que, enfim, vocês podem participar à vontade com a gente via chat também, tá bom? Fiquem totalmente à vontade para fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, enfim, total liberdade. No mais, passo a palavra agora para o Wellington. Wellington, o show está contigo agora. Qualquer coisa estaria aqui nos bastidores, só me chamar, tá bom? Obrigado, Willy. Vou voltar aqui o compartilhamento. Só me avisa se apareceu a apresentação. Sim, está aparecendo. Bom, eu vou tentar falar o mais alto possível aqui, já que a gente está com essa questão do som. Eu ia pedir para você, Willy, se puder acompanhar ali o chat, né, que às vezes eu não Pode está deixar. focado nisso, mas se aparece alguma sinalização, alguma pergunta, a gente pode ir responder. Bom, agradecer, né, pelo convite de estar aqui falando para vocês do Microbit e do Inventura. Vou fazer a apresentação, mas por trás, né, tem um time que trabalha com a gente, um time, na verdade, 2 times, um para Microbit, focado em Microbit, e outro de Inventura. Né, são pessoas aí das diversas áreas, né, que integram esse time de marketing, da área comercial, da área de produto, da área de desenvolvimento, da área de serviço cliente, da área de operação, né, pessoas que talvez até vocês já tenham contato em outros momentos. Né. Eu estou aqui representando esse grupo de pessoas que me escolheram para falar, né? Então, mas eu represento esses times que estão por trás dessa solução. Tá? Eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês, né, para poder direcionar aqui o meu speech, né, de uma forma mais proveitosa para todos. Então, eu vou propor, a gente tem uma ferramenta que permite que a gente faça essa interação online, em tempo real, né? E tem 2 perguntinhas lá para vocês, bem diretas, assim, né, múltipla escolha, relacionadas ao Microbit e ao Inventura. Né? Então, vocês têm 2 caminhos, né? Você pode apontar o teu celular para esse QR Code aqui, ele vai pedir para você abrir um site, já abre as 2 perguntas, ou digitar, né, esse endereço, www.mente.com, e ele vai pedir um código para essa interação, e o código é o 527397. Se vocês puderem responder ali, nesses primeiros minutinhos, eu já consigo ver aqui em tempo real, né, vocês respondendo e tentar ter um entendimento correto aí do conhecimento de vocês em relação ao que vocês já ouviram falar do Microbit Inventura. Né? A gente já está aparecendo aqui algumas respostas. E esperar um minutinho aí para vocês conseguirem responder.
tiver alguma dificuldade. Wellington, Oi. tá dando erro esse código. Eu não sei se expirou, Será que talvez. expirou? Pode ser. Mas até Deixa eu avisaram aqui gerar pra outro gente no aqui. chat. Então, deixa eu gerar outro. Vocês estão vendo então? Peraí, agora acho que fechou. O código é outro código que é o 718370. Vou colocar aqui no chat. Pode deixar que eu coloco aqui. É 8370. 7170. Bom, pessoal, então tô mandando aqui no Tem mais um chat. número, desculpe. Opa. Ah, e tem um 8 no final, né? Tá vendo aí na tela? Dá para ver? Bem pequeno, mas consegui ver. No final tem um 8. Então, refazendo, é o novo que eu vou mandar, pessoal. Esse último aqui. Então, lá no site do www.mente.com, vocês colocam esse código que a gente mandou aqui, o último no chat, tá bom? Realmente o anterior tinha inspirado. Já apareceram as respostas. É só para ter uma ideia, eu já vi aqui que vocês conhecem um pouco de microbit, um pouco de aventura. Então, vamos tentar ajudar vocês a aprofundar esses conhecimentos. Né? Bom, seguindo aqui para a gente começar de fato, a gente sempre gosta de colocar um pouco de contexto, né, no que a gente apresenta. E nós fomos buscar essa frase, né, esse texto, que ele acho que traz muito contexto no que a gente está vivendo hoje e a forma como a gente aborda, né, essa solução. Né? Então, ele diz assim, né, estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Né? A gente não está falando de 2020, tá? Isso aqui foi escrito em 2016 por Schwab, mas a gente usa, né, esse contexto porque acho que ele nunca foi tão claro para nós, né? Tudo que a gente tem passado no último ano em relação à pandemia, em relação a estarmos nos inventando, a procurarmos caminhos, né? Não só na nossa vida social, no trabalho, né? Mas também na educação, né? Quando nos colocamos como educadores ou até mesmo como pais. Então, a gente tem vivido isso e eu acho que essa vivência nos proporcionou ter um entendimento correto do que está sendo colocado aqui. Né? E daí, derivando isso para o nosso tópico aqui, que é o BBC Microbit Inventura, né? Também em 2016, a Fundação, a Rede BBC de Comunicação, né? Ela entendeu esse cenário complexo, né, em que se coloca, né, que está se colocando a vida das pessoas, né, e também o entendimento de que a tecnologia não é mais uma ferramenta, né, para interagir com o mundo. A tecnologia ela já faz parte do mundo que vivemos, ela já está inserida, né, a nossa interface com o mundo, com esse mundo e com esse meio é uma interface com a tecnologia. Uma coisa já não se separa da outra. E lá em 2016 eles tiveram um entendimento, puxa, né, lá no ensino universitário, né, talvez os alunos começam ali a ter um maior contato com as suas vocações, com as suas profissões, a interagir, né, com esse mundo real, mas não é mais suficiente. A gente precisa fazer isso antes. Né? A gente precisa fazer isso no ensino médio, a gente precisa até fazer isso no ensino fundamental. Né? Mas para fazer isso no ensino médio, no ensino fundamental, nós precisamos das ferramentas corretas. E o que eles viram naquela época
é que por não existirem, né, a necessidade, né, a visão, né, a clareza de que era necessário já existia, mas por não ter as ferramentas corretas, se traziam ferramentas mais complexas, né, para esses níveis de ensino, e acontecia justamente o inverso do que eles estavam buscando, né? O que eles buscavam é que o interesse, o entendimento em relação à tecnologia, em relação à linguagem com que a tecnologia fala com as pessoas, deveria ser muito simples ao ponto de despertar nelas um interesse muito grande por isso, né? E ao se trazer ferramentas mais complexas, acontecia o contrário, as pessoas, né, por não conseguirem avançar, perdiam o interesse. Então, eles criaram um consórcio de empresas, né, em torno de 20 empresas, né, capitaneado aí pela BBC, e decidiram, né, criar essa ferramenta, né? Já que não existia, eles decidiram criar, né, trilharam ali vários caminhos, mas o resultado, né, desse estudo, dessa pesquisa, né, desse desenvolvimento, culminou no que hoje a gente tem entendimento que é o DLC Microbit, que é essa placa programável, né, que foi pensada e construída para a educação, e quando a gente fala educação, educação no seu nível básico, né, e por ser, né, pensada, né, e desenvolvida para o nível básico, ela é adequada, e os resultados nos mostraram, a gente vai apresentar alguns aqui, que ela realmente consegue cumprir o objetivo de simplificar, né, o ensino de tecnologia, e daí se passa pela linguagem, que a tecnologia conversa com as pessoas, o entendimento da linguagem, que é a programação, e de fato se avançar nessa construção, né, para que a criança consiga não só entender esse meio que ela vive, mas também atuar. A diferença grande está no atuar, né? As crianças hoje, né, elas já buscam, né, já têm um entendimento desse meio, né? Tudo altamente tecnológico, altamente impactante para elas, mas é uma interação que elas recebem muito, né? Elas recebem, elas não conseguem entender muitas vezes e muito menos atuar. A gente busca inverter isso, né? Entender, mas também atuar. E foi para isso que eles criaram a Microbit. Nesse caminho, eles perceberam que foi muito mais além do que isso, né? Essa atuação, né, no primeiro momento que foi pensado, puxa, entendimento da tecnologia, né, entendimento e ensino da programação, para que as crianças consigam entender lógica, né, pensamento computacional e de fato atuar, trouxe, nesse caminho apareceram outras questões tão relevantes quanto né, o ensino da programação, que é o desenvolvimento de outras habilidades, né, como autonomia, a criatividade, alinhamento com inovação, né, habilidades cognitivas, que, de novo, não consegue ser separada desse mundo complexo que a gente vive, né? Para que a gente tenha sucesso, a gente, né, precisa dessas habilidades, precisa das ferramentas, precisa das habilidades. Isso é um crescimento constante no desenvolvimento, né, primeiro do aluno do ensino fundamental, do médio, até chegar na universidade, e ali sim, lá para frente, pensar em profissões, né? A gente também recebe as informações o quanto essas profissões estão sendo impactadas pela tecnologia em relação a mudanças, né, em relação a mudanças tão simples como um impacto muito alto, tão simples, não, mudanças como um impacto muito alto, né, que modifica a característica daquela profissão, ou mais profundas em que ela deixa de existir, né? Temos alguns exemplos aí de impacto da tecnologia em algumas profissões, né? Médicos hoje muitas vezes operam por robôs e operam à distância, e aquele robô, né, tem, além do manejo do robô por meio de joystick, né, existe uma programação, né, um setup daquele robô para que ele faça isso. Então a gente sempre pode pensar, puxa, mas a minha profissão nunca vai ter esse impacto, porque ela é muito prática, ela depende de interação humana. Não, hoje já acontece no Brasil, o médico está operando à distância por meio de um robô, fazendo uma cirurgia remota. Então é inevitável que a tecnologia chegue
a todas as profissões. Mas, como eu disse, isso é o extremo, né? Olhando lá na frente, né? Olhando esse cenário lá na frente, né? De alto grau de complexidade, imprevisibilidade, né? Porque isso está mudando a toda hora, crescimento exponencial, essa mudança é muito rápida, mas olhando para esse cenário complexo, como que eu desmistifico isso e consigo chegar na criança do ensino fundamental, entregar uma ferramenta para ela que ela puxa, né, isso aqui eu estou programando uma placa de circuito impresso, que eu achei que eu não era capaz. Isso abre uma série de caminhos, abre uma série de portas para ela. Tá? Então foi isso que a Fundação desenvolveu, e entendeu nesse caminho. Tá? Criado em 2016, hoje o Microbit, a placa, né, já está presente em mais de 60 países, né, já mais de 5 milhões de placas, né, existem 5 milhões de placas em circulação no mundo. Parece muito, mas é pouco. A gente acha que esse é um número inicial, né, isso aqui vai se multiplicar muito. 5 milhões de placas e já usada por mais de 20 milhões de crianças em projetos no mundo inteiro. Né? Isso em menos de pouco mais de 4 anos, né, de 2016 para cá. Como a gente disse, começou tudo com a BBC, né, a rede de comunicação no Reino Unido, né, em 2016. Inicialmente, eles distribuíram 1 milhão de microbits dentro do Reino Unido, né, dos países que entregam o Reino Unido, e fizeram um trabalho com alunos do 7º e 8º ano, e mediram, né, esses resultados ao longo do caminho e perceberam, né, que nesses resultados o que se atingia era não só o ensino de programação, mas um aumento do interesse das crianças, né, a desmistificação de que aquilo era algo muito complexo, que só, né, o adulto ou o universitário poderiam fazer, mas que eles também poderiam programar, e programar o complexo como a placa de circuito impresso. Isso, né, pela simplicidade de desmistificação que trouxe, aumentou o interesse deles, né, das crianças em geral, por áreas relacionadas à tecnologia, engenharia, áreas exatas. Né. Também aumentou o efeito colateral, que se percebeu um aumento, né, do interesse das meninas por essas áreas. Né. Na verdade, eu sou engenheiro, me formei já há algum tempo, e na minha sala de engenharia tinham 40 pessoas e uma mulher apenas. Né? Então a gente precisa mudar isso, né? E com as ferramentas corretas a gente consegue fazer. O Microbit não foi o propósito, mas gerou esse efeito colateral do aumento do interesse das mulheres, das meninas, né? por áreas exatas. E também a relação dos professores, né? O professor, ele é um agente muito importante nesse processo, né? E à medida que a gente entrega, né, ferramentas mais simples, né, que os alunos ganham, né, dentre as habilidades, né, que eles acabam ganhando autonomia, o professor passa a caminhar junto com eles, o professor passa a ter o seu tempo dedicado para mentorá-los muito mais, né, do que dizer todas as respostas, né, dar todos os caminhos. Então, o professor, como um agente muito importante nesse processo, também tem um ganho muito grande. Bom, o que é de fato o Microbit, né? Acho que vocês colocaram aqui, a maioria conhece pouco, tem alguns que não conhecem nada. Então, para quem está vendo pela primeira vez, né, eu já falei que é uma placa de circuito impresso, mas ela é muito mais do que isso, né? O Microbit, ele tem, né, além de características de um computador, né, a gente fala, né? O computador sempre tem ali uma entrada, né, que é uma ação que eu faço, um processamento, né? Ele, ao receber esses dados, ele processa, faz alguma inteligência com esses dados e dá uma devolutiva, que é uma saída. Então, o Microbit tem as características do que a gente chama de computador, né? Claro, de uma forma muito mais simples, mas ele também tem outros componentes, a gente chama de sensores e atuadores, já integrados à placa, que facilitam muito, né, esse processo que eu falei de desmistificação e simplificação do aprendizado da computação e a aproximação da tecnologia. Tá? Esses sensores, sejam eles botões que a gente vê aqui, né, nessa última figura, que não sei se dá para vocês verem meu mouse, mas também aqui aparece, acho que não aparece para vocês, mas depois o Willi também vai falar um pouquinho, vai fazer uma parte mais prática ali no simulador,
Tem sensores de temperatura já embutidos na placa, acelerômetro, quer dizer, ao fazer movimento com essa placa eu posso gerar um resultado. Eu tenho uma bússola, né, que permite eu entender onde está o norte, o sul, leste, oeste. Eu tenho uma funcionalidade muito importante, que são 25 LEDs na parte frontal, onde eu posso apresentar resultados dessas programações que eu faço. E hoje em dia isso é super importante, né? Os alunos são muito ansiosos em ver o que acontece quando eles fazem, né, a programação. Esses LEDs, né, acendendo esses LEDs, eu consigo, né, mostrar números, mostrar letras, mostrar ícones, né, juntar isso, fazer palavras ou até pequenos textos. Esses LEDs também são sensores, eles são sensores de luz. Eu consigo perceber a luz no ambiente e gerar um resultado a partir dessa ação de programação. E, muito importante, ele tem mobilidade, né? Ele tem um conector em que eu posso conectar a bateria. No primeiro momento eu faço a programação no computador, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de programação, mas depois que eu trago para a placa, com essa bateria, eu tenho mobilidade, ou seja, eu posso levar o microbit muito facilmente para onde eu quiser. Então, essas medições, elas podem acontecer dentro da sala, podem acontecer no pátio, podem acontecer num parque, podem acontecer em qualquer lugar. Né? A mobilidade permite que eu integre o microbit em construções que eu faço, a gente vai ver aqui na aventura que isso é muito importante. Então, a mobilidade é uma característica. A mobilidade, que eu digo, né, muitas outras soluções têm mobilidade, né? Mas, de novo, caindo naquilo que a gente falou que o microbit foi pensado para a educação, o tamanho dele, a ergonomia, né, o fato da criança, o tamanho dele relacionado à mão da criança, né, a ergonomia, o fato dela conseguir pegar isso de uma maneira ergonômica, né, e levar isso para qualquer lugar, e manusear, e integrar o microbit a pequenas construções que ela faça, é uma característica muito importante. Bom, falei um pouco, né, dessa história lá no Reino Unido, mas agora trazendo, né, para o Brasil. Né? Em 2017 e 2018, a Positivo Tecnologia ela fez uma parceria com a Fundação a Microbit. Então, nesse caminhado, depois do projeto já ter dado certo, a BBC ela saiu do projeto, criou uma fundação. Essa fundação toca o projeto no mundo inteiro, né? Então, nesses 60 países, existem parceiros, né, que se conectam à fundação na Inglaterra e tocam esses projetos localmente. Então, nós fizemos essa parceria em 2017. Tínhamos um entendimento que tinha dado muito certo lá fora, mas a realidade do Brasil é outra, né? Queríamos entender qual o caminho para dar certo aqui também. E começamos com algumas ações. Nós fizemos uma parceria com o Instituto CERT de Florianópolis e começamos com pilotos em 2 escolas municipais, testando algumas possíveis metodologias, né? Então, numa escola a gente fez um teste com um viés, e na outra escola, um pouquinho diferente daquilo, a gente tentou uma outra aproximação. Né? Entendemos que uma delas parecia que havia trazido resultados mais significativos, mas precisávamos daí, a partir desse ponto, ampliar, né, esse entendimento, essa validação. E o caminho que a gente encontrou para isso foi promover um hackathon, não sei se esse termo é familiar para todo mundo, mas hackathon é um desafio, né? É um evento de curta duração, geralmente 2 ou 3 dias, e que você dá desafio para os participantes, e eles tentam cumprir esses desafios e no final tem uma premiação. E nós pensamos em fazer esse desafio, mas num lugar também desafiador, né? Na Amazônia, em Manaus. Então, nós fizemos uma parceria, o SET tem um braço em Manaus, nós fizemos essa parceria com eles lá também, e fizemos um processo seletivo dentro da comunidade de educação, né, da cidade de Manaus, para selecionar professores e alunos, desde o ensino fundamental até o ensino universitário, que pudessem participar desse evento. Né? Selecionamos 45 participantes da comunidade de educação de Manaus, entre alunos e professores, e convidamos 15 mentores que eram profissionais, influenciadores, né, pessoas de relevância na área de educação no Brasil e fora do Brasil. Então, participaram aqui, por exemplo, o pessoal
da Fundação Lema, do Instituto Ayrton Senna, da Secretaria de Educação do município de São Paulo. Acho que hoje todo mundo conhece a Débora Garofalo. Na época ela estava começando o projeto dela, né? Depois ela chegou ali a premiação dos 10 professores do chamado Prêmio Nobel da Educação para Professores, né? O pessoal do MIT participou, né? O Léo Bird, o Oscar Bird, o pessoal da Secretaria Estadual de Educação aqui do Paraná, né? Eu e o Willi estamos aqui em Curitiba, dentre outros, né? O pessoal da USP, da Unicamp também participaram. E o que aconteceu foi que, né, naquela época o microbit não era tão conhecido aqui no Brasil. Essas pessoas tiveram o primeiro contato, né, com a placa naquela sacola que você recebe do evento, e tiveram 3 dias para cumprir os desafios. O que a gente percebeu foi que esses desafios foram cumpridos e os resultados foram muito até aquém do que a gente esperava, né? Validamos a metodologia que havia sido testada inicialmente lá nos pilotos Concert, e a partir do hackathon, esses 15 mentores ganharam um kit de microbits para levar para suas bases e também executarem pilotos, né, na mesma metodologia que foi praticada ali no hackathon, tá? Até aqui a gente não falou de Inventura, né? Então foi praticamente ali quase mais de 6 meses, né, fazendo esses testes, fazendo essas validações, para daí sim, em maio, né, nós lançarmos na BET Educar, em São Paulo, uma primeira proposta, né, do Inventura. Aqui em maio, nós fizemos uma parceria com uma empresa chamada Mundo Maker, de São Paulo, que já tinha iniciativas, né, de ensino de programação dentro da cultura maker para escolas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eles já conheciam a metodologia, né, muito próxima do que a gente testou nos nossos pilotos, e conversando e chegando ao entendimento e cooperando, trabalhando juntos, a gente criou a Inventura com a autoria, né, da Mundo Maker. Aqui foi, em maio ainda era um protótipo, né? A gente tinha ideia, tinha as primeiras atividades ali, mas já lançamos a BET para validar também. Nós fizemos uma parceria com a Microsoft, conseguimos gerar alguns workshops dentro da BET com o microbit. Em setembro de 2018, daí sim, a Inventura já estava completa, né, como um produto, né, e vou mostrar na sequência para vocês. Fizemos o lançamento do produto já em setembro de 2018. Em outubro, nós tivemos a grata notícia de ter a aprovação no Dia de Tecnologias do MEC. Foi uma das 6 tecnologias, né, que foi aprovada sem restrições. E nesse caminhar aqui, né, com o sucesso até então, nós fomos convidados em março de 2019 pela Fundação a apresentar o produto já em inglês, né, na BET em Londres. Hoje o produto está em português, espanhol e inglês, né, iniciativa da América Latina também. Mas, falando daí, explicando o que é o Inventura, né? Inventura, muitas vezes, né, por ser fisicamente, né, se identificar com o livro, o pessoal fala, os livros do Inventura, né? O pessoal solidifica, né, a construção do produto em cima do livro, mas ele não é só isso, né? Ele é uma solução em que o livro físico ele é um componente muito importante, né, do processo, junto com a ferramenta que é utilizada, né, que é o microbit, mas ele é complementado por outros componentes tão importantes quanto, né? Então, além do livro do aluno e do microbit, que são, né, materiais individualizados, cada aluno tem o seu livro, cada aluno tem o microbit, depois a gente vai falar um pouquinho da metodologia. Também temos o guia do professor, que orienta o professor na condução das atividades, a gente vai explorar também um pouquinho do guia, né, da metodologia. Mas também temos o ambiente de programação do microbit, que isso já é fornecido desde o princípio pela Fundação, em parceria com a Microsoft, é um ambiente aberto,
A gente vai mostrar ele aqui, vou falar rapidamente, o Willi vai mostrar na prática para vocês na sequência. O ambiente online do Inventura, que foi criado especificamente, foi desenvolvido por nós, né, para registro, né, das entregas das atividades, e um aplicativo para fazer esses registros. Né? Um ambiente online, o aplicativo trabalha aqui de forma conjunta. Tá? Explicando um pouquinho mais, né, em relação ao livro, a metodologia. Bom, qual foi essa metodologia que desde lá do início nós testamos, né, com as escolas municipais de Florianópolis, depois evoluímos para o Hackathon, depois evoluímos para pilotos ali no Brasil inteiro, tocados, né, pelo Instituto Ayrton Senna, aqui no Paraná, pela Secretaria de Educação de São Paulo, pela Débora, no Amazonas, pelo Thiago Kawasa, que participava de algumas lives nossas. Então, a metodologia, na verdade, o objetivo principal é o desenvolvimento de habilidades, né, que nós entendemos que são necessárias que os alunos adquiram desde do ensino fundamental, que vai auxiliá-los nesse processo durante o ensino médio e universitário até chegar na profissão, mas tendo aquele olhar, né, como que eu tiro a complexidade e trago isso para o ensino fundamental. Então, nós acreditamos no desenvolvimento dessas habilidades, que são habilidades, né, que hoje se diz necessárias para o que está sendo colocado como educação 4.0, mas o desenvolvimento dessas habilidades, né, ele passa pelo uso da ferramenta. Né? A ferramenta Microbit, e o ensino de programação, ele é um eixo principal. E em torno desse eixo, nós vamos desenvolvendo essas habilidades por meio, né, de apresentação, da colocação para os alunos de situações problemas. Né? Eles vão tendo que desenvolver essas situações problemas. Esses problemas são problemas reais, problemas que eles entendem, que existem no dia a dia deles. Para desenvolver esses problemas, eles se utilizam do microbit, da programação e de conteúdo interdisciplinar. Então, a gente vai ver problemas que envolvem uma hora um pouco mais de matemática, um pouco mais de ciências, mas também de português, geografia. Então, esses problemas são colocados durante as atividades do livro e são resolvidos pelos alunos, muitas vezes, né, em colaboração, em equipe, outras vezes individualmente. E o professor tem o suporte do guia para a condução dessas atividades, e também no guia ele tem uma das respostas possíveis para esses problemas. Uma das possíveis porque uma das questões bastante importantes da metodologia é que haja um entendimento que para um problema existe diversas soluções. Né? E um aluno, um grupo de alunos, ao entender que a solução dele está correta, mas a solução do colega também está correta, ele acaba ampliando o conhecimento dele por conseguir enxergar novas perspectivas. Né? Uma preocupação muito grande na metodologia é fazer o aluno pensar. Então, a gente até brinca que a resposta da primeira pergunta é a segunda pergunta. A gente nunca dá as respostas prontas, a gente vai questionando o aluno para que ele siga construindo esse conhecimento e aquilo se solidifique. Né? Então, o livro, né, ele é um livro consumível, que a gente diz. Né? O livro ele tem muito espaço, né? A gente vai colocando esses questionamentos e tem muito espaço para os alunos escreverem, mas não só escreverem, desenharem, fazerem um diagrama. É o primeiro processo pedagógico quando a gente dá esse problema complexo, mas que faz sentido para ele, porque ele conhece aquele problema, resolvido. Né? Então, quando a gente dá o problema, faz as perguntas, vem milhares de coisas na cabeça das crianças. A gente precisa não dar a resposta, mas a gente precisa ajudá-los no caminho de construção da solução. E o fato deles terem ali aquele espaço para escreverem, desenharem, fazerem um diagrama, começa a estruturar na cabeça deles, né? Tirar da cabeça e colocar no papel essa sequência no caminho da criação da solução que eles vão implementar. Tá? Então, o livro ele é individual e ele é consumível, né? Ele tem essa questão da utilização justamente para auxiliar o processo pedagógico. Tá? A metodologia está alinhada às competências gerais da BNCC, uma pergunta, né, que todo mundo faz, né, como que isso se encaixa.
E também há pilares que a gente acha fundamentais, né, na construção da solução, né? O primeiro deles é a cultura maker, né? Então, o fato dessa solução para esse problema que a gente coloca, né, passar por uma construção física, né, que o aluno vai criar aquilo, vai montar, vai construir, e depois vai apresentar essa solução, é um caminho que hoje, né, tem sido cada vez mais relevante para a consolidação de conhecimento. Pensamento computacional, né, entendimento da lógica de programação. Então, olhando para aquele cenário que eu falei, puxa, né, os universitários fazem a programação. Quando a gente olha universitários, a gente acha que é algo complexo, porque a gente vê a linguagem de programação cheia de estruturas, né, para colocar parênteses no lugar certo, ponto e vírgula, toda aquela complexidade. Mas antes de chegar naquilo, eu preciso entender a lógica, né? Quais são as estruturas de lógica que vão me possibilitar chegar em algum momento lá na frente, né, essa complexidade, entender essa complexidade. Então, o pensamento computacional é um dos pilares, né? A simplificação de tudo aquilo para que eu consiga construir um caminho que as crianças realmente se interessem e consigam solidificar. A aprendizagem para o projeto de resolução de problemas, isso aqui está interconectado, né? Então sempre damos problemas que fazem sentido, e ao fazer sentido, o engajamento aumenta, né? Ela quer de fato resolver aquele problema. E a criatividade e inovação, que a gente não tem como dar aula de criatividade e inovação, né? A gente incentiva, né, que nessa construção, né, existem ferramentas também, como o Design Thinking, que está por trás dessa metodologia que a gente utiliza. Essas ferramentas ajudam na exploração da criatividade e inovação nessas soluções. Tá? Tem uma outra questão bastante importante da Inventura, trazendo um pouco, a gente vai trazer daqui a pouco um pouco o contexto que a gente está vivendo, é a questão do material ser individual e, por ser individual, poder ser levado para casa. Mais que poder ser levado para casa, a gente incentiva que as crianças levem ele para casa. Né? O que acontece na prática? Que a gente já viu acontecendo, não sei se tem alguém aqui que trabalha já com Inventura na sua escola, mas o que a gente viu acontecendo, e a gente vai dar um pouquinho do cenário do que a gente fez já no Brasil até agora, é que as crianças, ao perceberem que aquela ferramenta é algo que resolve um problema para elas, elas constroem uma solução para um problema que faz sentido, em casa elas vão procurar problemas que existam, né? E vão utilizar ela em casa também para resolver esses problemas. Né? Então eu lembro bem no início, lá em 2017, 2018, quando eu trouxe a Pocket pela primeira vez para casa, eu tenho 2 filhos pequenos, mostrei para eles, né? Eles, logicamente aquilo saltou aos olhos, e eles utilizaram o microbit para ajudar a mãe a identificar quando que as plantas precisavam de água. Né? Então, minha esposa, que não é tão ligada em tecnologia, né, ficou impressionada, né, porque eles, como que eles fizeram aquilo. Né? Então, ao levar para casa e também utilizar para resolver problemas em casa, você envolve a família. Então, aquela percepção de que a criança, sim, ela é capaz de programar, né? Que aquilo né, não é algo só para o ensino universitário, para o ensino médio, que ela também pode programar uma placa de circuito impresso. E a família passar a ter essa percepção, isso é muito importante. Né? Importante não só, né, para que os pais entendam, né, todo o esforço da escola em buscar alternativas, em desenvolver habilidades para esse mundo, mas também, principalmente, né, nas escolas públicas, onde o fato, né, de você trazer a tecnologia para casa, existe aí também uma questão social que está sendo abordada. Né? A gente é quase que o impacto, né, que a gente viu em alguns casos, né, quando se trouxe os alunos, em alguns lugares, os alunos puderam levar aquele computador pequeno da escola para casa, e aquele foi o primeiro contato da família dele, né, com o computador. Esse talvez seja o primeiro contato da família com a programação. Aí, quando a gente fala programação, a gente está falando da nova linguagem da humanidade. Né? Todo mundo vai precisar ter um certo grau de entendimento de programação, ou de pensamento computacional, lógica computacional. Porque, né, voltando lá no início do que a gente estava falando, né, o meio em que a gente vive, ele já é tecnologia. Né? A tecnologia já faz parte do meio. Para eu entender e poder atuar de fato nesse meio, eu preciso falar um pouco dessa linguagem. Né?
O ambiente de programação, então, o Willy vai mostrar depois para vocês, vai entrar no ambiente, eu não quero explorar isso aqui agora, mas eu quero trazer alguns aspectos relevantes, né? Ele é baseado no que a gente chama de programação em blocos. Então, as crianças vão encaixando esses blocos para construir essas sequências lógicas, né, que viram, de fato, o programa que o microbit, né, as funções que o microbit vai executar. Então, isso é muito intuitivo, né, porque eles podem trabalhar, né, com sequências, né, com lógicas, com números, com letras, com ícones. Isso já faz parte do mundo deles hoje, né, quando eles fazem interações com os colegas usando a tecnologia. Então, isso é um facilitador muito grande, né, uma vez que eles... E daí aqui sim, né, tirando toda aquela complexidade da linguagem propriamente dita de programação e concentrando, né, esse esforço no entendimento, né, de conceitos, né, a gente fala do pensamento computacional e da lógica, né, eu direciono o aprendizado para o lugar correto. Eu direcionar para o aprendizado para o lugar correto, né, e usando, né, a linguagem que eles já estão, né, acostumados, né, eles se interessam, né, e esse interesse vai aumentando cada vez mais. Então, a programação em blocos, aquele ambiente online que eu falei de Inventura, é um ambiente onde a gente tem todas as atividades, né, da Inventura lá. E para que ele serve? Né? Ele serve como auxílio, né, ao livro para entrega, né, dos resultados, né, das construções, das soluções que os alunos criam. Essas construções, quase sempre, a maioria das vezes, como a gente falou ali do pilar da cultura maker, ela passa por construções físicas. Eles vão, de fato, construir alguma coisa, inserir o microbit em algum lugar. Então, como é que eu registro isso? Né? Às vezes por meio de vídeo, fotos, né? Texto, logicamente, mas esse mundo digital para complementar, né, a entrega dessa solução é muito importante. Então, a plataforma permite isso, que o aluno adicione fotos, vídeos da solução dele, explique por meio de texto como que ela funciona. Isso tudo fica registrado aqui, é criado um portfólio, acho que o Willy vai explorar um pouquinho também, né? Cada aluno tem um portfólio de todas as entregas, o professor tem um acesso diferenciado para a plataforma, que além dessas mesmas funcionalidades do aluno, desculpa, ele tem outras, né, como por exemplo, orientações que estão no guia, estão aqui também, né, um subset das orientações, ele tem acesso a relatórios de que cada um conseguiu entregar, ele pode abrir ou fechar essas entregas, né, para que tenham prazos, e ele também pode fazer os registros dele, né? Então tem uma parte aqui que a gente chama de bastidores, que é onde o professor vai registrar o processo pedagógico, né, o processo de construção. Como a gente falou, que ao colocar para os alunos, né, os problemas que fazem sentido e que geram engajamento, o professor acaba tendo um tempo para ele, para mentorar os alunos, mas também para registrar todo esse processo de construção, que é tão importante quanto a entrega que é feita. Então, nessa área que o professor pode fazer os seus registros do processo de construção das atividades e das soluções. Né? Eu acabei esquecendo de uma informação bem importante, vou voltar aqui. A plataforma online, talvez seja uma pergunta que todos têm. Né? O ambiente de programação, o que eu preciso para acessar o ambiente de programação? Preciso de um computador com acesso, um primeiro acesso à internet. Depois que eu faço esse primeiro acesso, esse acesso é feito em qualquer browser, é só um endereço que eu digito, em qualquer browser, não é a instalação do aplicativo. Esse acesso já carrega os componentes e eu posso, no segundo momento, até desconectar o computador e eu já consigo fazer a programação sem ter conexão. Só um primeiro acesso. A plataforma online, ela não é usada o tempo todo. Tá? Ela é usada naquele momento em que eu vou fazer a entrega da solução. Então, neste momento, eu preciso de conexão. Tá? Preciso também de um computador e de um browser para fazer essa entrega. Nós criamos o aplicativo para facilitar essa entrega. Então, imagine que eu construí, na atividade 18, os alunos constroem lá um radar de velocidade. Então, entendeu os conceitos de velocidade e do radar, de velocidade, de distância e tempo para chegar na velocidade. E eles fazem isso usando papel alumínio e papelão. Né?
Então, para facilitar esse registro, eles vão construir um carrinho, e isso de fato vai medir a velocidade desse carrinho, é muito mais fácil fazer um vídeo, né? Tirar fotos, né? Só que para tirar fotos com o celular e transferir para o computador, acaba, né, sendo um pouco chato de fazer. Então, o aplicativo já permita que ele tire a foto, faça o vídeo e já suba isso direto para a plataforma, sem ter que trazer para o computador. Tá? Então, o aplicativo é um facilitador aí nesse processo. Bom, dos livros, né? Eu falei que a Ventura tem um livro, mas como que ele está estruturado? Né? Então, são 24 atividades, né? O que a gente orienta é uma atividade por semana. O ano tem mais ou menos 32 semanas seletivas, então 24 atividades é um número bem razoável para que possa ser cumprido, para que eventualmente, se o professor quiser explorar algum tema um pouco mais a fundo, ele possa fazer uma atividade em mais de uma aula, mas é um número tranquilo para seguir com essa programação. O livro, são 4 livros, né? O livro 1 nós chamamos de Desbravador, ele já traz o microbit dentro dele, eu tenho um aqui comigo, vou colocar aqui na câmera para vocês verem, né? Então já traz o microbit aqui dentro dessa caixinha, né? Uma caixinha com uma pequena janela ali, né? O microbit já está ali dentro, então cada aluno recebe o seu livro com o microbit. E no primeiro livro, a gente diz que o microbit é tão rico que as 24 primeiras atividades utilizam só a placa e todos aqueles sensores que a gente comentou que estão embutidos nela. Né? Já vem com suporte de pilhas, como eu falei, para ter aquela mobilidade, o cabo USB que a gente conecta no computador para fazer a transferência do programa, e o guia do professor, que é esse livrinho menor aqui, né, onde eu falei que estão as soluções as orientações para condução e as soluções, uma das soluções dos problemas que a gente coloca. Tá? E o acesso ao aplicativo do aluno. A plataforma de programação, ela é aberta, no sentido de que ela não precisa de um login e senha para ser acessada. Né? Vocês hoje vão ver ali o livro programando, vocês já vão poder fazer em casa e acessar ela. Não tem nenhuma restrição, né? Qualquer um pode acessar. A plataforma online do Ventura, ela tem, né, um login e uma senha para cada aluno e para o professor, né, para que a gente saiba, né, ao se logar quem está fazendo aquela entrega, ou para que a gente saiba, né, que o professor se logou e apresentar as informações corretas para ele em relação ao que ele tem para os alunos. Tá? Então, o primeiro livro traz, né, o microbit, trabalha essas 24 atividades. O segundo livro, que a gente chama de Explorador, nós já trazemos componentes externos, né? Então, nós temos alguns sensores adicionais, né, que aparece uma foto, um motor, um sensor de umidade, um sensor de distância, um buzzer, os cabinhos para conexões e uma placa para fazer a conexão da placa microbit. Então, nós começamos a dar problemas um pouco mais complexos, né, e eles vão, com esses componentes, criar soluções mais complexas em termos de programação, e assim eles vão avançando nesse entendimento. Tá? Esses espaços em brancos, isso aqui imagine que isso aqui é a contracapa do livro. Tá? Então é o fundo do livro, é um EVA, estou com o livro 1 aqui, mas só para ter uma ideia, aqui no fundo do livro, eu abri ele aqui, tem um EVA no fundo, onde eu tenho esse espaço para encaixar esses componentes. Esses espaços em brancos do livro 2 são para você encaixar os componentes que vem no livro 1. Imagina que você fez o primeiro ano, né, do curso, né, a gente vai falar onde que ele se encaixa aqui também, mas você fez o primeiro ano, né, acabou o livro, você vai guardar ele, vai começar a utilizar o livro 2, você precisa ter um espaço para guardar o microbit, para guardar a porta-pilha, para guardar o cabo USB e os cabos garra jacaré que também vão no primeiro livro. Opa, que são cabos para fazer as conexões ali físicas, né, com papelão, com papel alumínio, com as construções. Tá? Então eu passo a utilizar só o livro 2, no livro 2 eu tenho espaço para guardar os meus componentes que eu utilizei no livro 1. No livro 2 não vem o microbit de novo, né? Cada aluno já recebeu o microbit no livro 1 e usa o livro 2 dali em diante. Tá? Ainda temos o livro 3 e 4, o livro 3 está em autoria. Então, como que a gente encara esse processo, né? Entendo assim, que no livro 1, o desbravador trouxe a placa, a gente trabalha só com a placa. No livro 2, a gente traz componentes externos, né? A gente passa a atuar um pouquinho fora da placa. E no livro 3, a gente conecta o microbit com o mundo, no sentido de começar a trabalhar com conceitos de
inteligência artificial, internet das coisas, né, onde os elementos ganham inteligência, os elementos, né, a, as coisas, né, tem aquele exemplo da geladeira que entende o que tem dentro e gera uma lista para você comprar no supermercado. Então, as coisas vão ganhando inteligência. Então, você começa a trabalhar com conceitos de internet das coisas, inteligência artificial e análise de dados, né? Análise de dados é uma coisa que hoje em dia a gente está fazendo toda hora, né? Quais são os números de Covid na minha região? Como isso está crescendo, né? Em termos de contágio, de mortes, qual que é a média móvel dos dados, né? Então, a gente passa o dia inteiro olhando análise de dados hoje em dia, né? Então, ao conectar o microbit com a internet, né, eu poder fazer imagine assim, eu posso fazer uma medição de umidade no jardim da minha casa e deixar essa medição um dia correndo, entender possíveis variações que acontecem, né, durante o dia, devido ao calor, com o sol, à noite, com o sereno, e fazendo essas medições, construir os gráficos e isso, mandar isso para a internet, abrir um browser e estou lá vendo em tempo real o que está acontecendo. Ou mais do que isso, poder mandar para o meu colega na casa dele, que eu estou medindo na minha casa, ou mais do que isso, o professor reunir todos esses dados e fazer uma exploração para entendimento desses dados, ou mais do que isso, a escola fazer uma parceria com outra escola em outro lugar do Brasil, no Nordeste, entender os dados deles, trocar com os dados nossos. As possibilidades são infinitas, né, para esse tipo de coisa, e a gente tem, daí no livro 3, que eu não trouxe aqui, mas é o nosso próximo passo que está saindo do forno aí, essa ampliação do horizonte do uso do microbit, né? Falando um pouco da pandemia, né? A solução de inventura, como eu falei, por ser individualizada, né, ter cada aluno ter o seu livro, a sua placa, os ambientes, né, serem tanto o de programação offline como o de entrega das soluções online, individualizados também individualizado por meio de login senha, permite que os alunos possam usar em casa, né? Então, os alunos têm esse material em casa, cada um tem o seu, e podem, né, fazer as atividades, né, na sua própria casa. Como eu falei lá no início, a gente incentiva para que isso aconteça. Dentro do livro mesmo, já existe, né, naquele modelo presencial, né, que a gente fazia uma parte na escola, já existia o incentivo para o aluno levar-se para casa e já existia uma sessão que a gente chama, né, a aventura de inventar, em que a gente dá um desafio para ele fazer em casa. Né? Agora eles estão todos em casa, ou estavam, né? Talvez agora a gente comece a partir para um modelo híbrido, mas o Inventura já permite. Algumas escolas utilizaram ano passado, a gente acabou acompanhando essa utilização, né? Entendendo ali as angústias, né, das escolas, né, conforme foi evoluindo a pandemia, né, no primeiro momento todo mundo ia para casa, não tendo as ferramentas, né, tendo que dar conta do conteúdo, né, tendo que atender os pais, melhorar a comunicação com os pais, e com receio de colocar coisas novas naquele momento, mas alguns se arriscaram, né, e apesar de terem confessado para a gente todo esse receio, eles falaram, a resposta que a gente teve foi muito positiva, no sentido de que aquilo que a gente falou, né, quando você entrega para o aluno que está próximo dele, que fala a linguagem dele, que traz uma perspectiva, o engajamento dele é muito grande. E ele desenvolve habilidades, né, e ao desenvolver habilidades, o pai percebe esse desenvolvimento, e a escola passa a ser uma referência muito positiva para a família, né? Então, o que a gente viu acontecer? O relato de alguns professores foi: puxa, os alunos, a gente ficou com medo, com receio de trazer algo muito complexo, né, implantar de forma remota, e o que aconteceu foi o contrário, eles ganharam autonomia, eles ficavam questionando quando que era a próxima aula, eles iam além do que a gente propunha para eles, né, desenvolviam soluções para outras coisas, então os relatos foram muito positivos, e as habilidades que foram desenvolvidas foram fundamentais, né? A gente, dentro desse processo de ensino à distância, ensino híbrido, a gente precisa que os alunos ganhem autonomia, né? Para que eles procurem soluções, né? Dentro, claro, de uma orientação, mas para que eles tenham iniciativa, né? Para que eles procurem soluções, né? Para que eles se sintam responsáveis também pelo aprendizado. No Inventura, no nosso entendimento, ele auxiliou essas escolas, né, nesse processo.
Tá? Então, ele já é adequado para esse ensino remoto e para o ensino híbrido muito mais ainda, né? Então, imagine você voltando agora com as crianças para a escola, tendo todos os protocolos, preocupação com protocolos sanitários, né? Por ser individualizado, por não ser compartilhado, ele vai facilitar, né? Cada um tendo o seu, facilita também dentro da escola esse cumprimento de protocolos sanitários. Né? Para finalizar, né, eu queria trazer um pouco da perspectiva do que aconteceu depois. A gente falou, né, desde o que aconteceu na Inglaterra, né, a construção do produto, mas não falamos, né, e passamos ali por 2018, mas não falamos 2018 até o início de 2019, não falamos o que aconteceu depois disso. Né? Então, em 2019, nós fizemos um programa de pesquisa chamado Inventura Experience. O programa foi subsidiado pela Fundação. Então, nós selecionamos escolas, né, públicas e privadas no Brasil inteiro. Essas escolas receberam kits para uma turma, kits do Inventura com Microbit, e aplicaram durante 3 meses o programa. Né? Nós fizemos uma pesquisa inicial, antes da aplicação, uma pesquisa depois de 3 meses, quer dizer, cumpriram 1/3 ou 1/4, vamos dizer assim, do programa em Inventura, mas a gente acreditava que em 3 meses já era possível ter algum resultado. Né? Aplicaram para o 5º e 6º ano, então, como a gente falou, né, o Inventura ali foi pensado em 4 níveis, né? Esses 4 níveis dependem um pouco da maturidade da escola, mas o 5º e o 6º ano até o 7º, 4º, 5º, 6º e 7º, a gente entende é onde se encaixa o início dele. Você poderia usar, né, o primeiro livro para começar em uma dessas séries. A partir daí, 8º e 9º, e a partir daí evoluir, né? Então, imagine, a gente começou aqui com os projetos da o 5º e 6º ano, eles fizeram uma parte do livro 1, vamos imaginar que eles estivessem em sequência, né? Então, quem começou no 6º ano com o livro 1, no 7º ele ia para o livro 2, no 8º para o livro 3, no 9º para o livro 4. Sempre uma sequência, no próximo ano vem o próximo. Né? Mas a introdução ideal é 5º e 6º. A gente já teve experiências no 4º, já teve experiências no 7º que deram certo. Tá? Bom, fizemos aí, isso envolveu em torno de 17 estados no Brasil, 113 escolas, né? Aproximadamente 3.500 alunos fizeram parte desse programa. E os resultados que a gente teve foram muito alinhados com o que a Fundação tinha tido, né, lá na Inglaterra, naquele início que eu comentei. Mas o principal deles foi esse aqui. Né? Em 3 meses, né, quando a gente perguntou para as crianças se elas achavam que programação é algo fácil, muito fácil, né, só 26% falaram que sim, achavam. Né? E esse número, depois de 3 meses, ele subiu para 62%. A gente desmistificou essa questão. Eles tiveram entendimento, sim, que qualquer pessoa poderia programar. Né? Todos os outros números também foram números bastante positivos, né, em relação ao aumento do interesse, em relação pela programação e por profissões ligadas, né, às áreas exatas, de engenharia, ciência da computação, o aumento do interesse das meninas, né, e também em relação à percepção dos professores. Né? Alguns depoimentos, o que a gente viu foi que as crianças ficavam muito orgulhosas de mostrar os projetos. Então, no final desses 3 meses, a gente criou algo chamado Inventura Day, né, que cada escola, as crianças faziam uma apresentação do que foi construído nos projetos para a comunidade, para os pais, né, em alguns casos, a maioria deles envolveu a Secretaria de Educação, mas eles faziam essa apresentação do que foi criado, né, qual foi o processo. E a gente viu isso de uma forma muito rica ao final, né, um resultado bastante expressivo, né, que foi construído. Só para finalizar, acho que é o último slide. No ano passado, né, em 2019, a gente tocou o Inventura Experience. Em 2020, né, algumas escolas já começaram com a solução, públicas privadas. Nós temos aí no Brasil projetado para esse ano aproximadamente 20 mil alunos utilizando a solução. Devido, 2020 era para ser o primeiro 2020 o primeiro ano de uso comercial, né? Mas também por toda a complexidade que envolveu o ano passado, esse número deve chegar a 20 mil esse ano, utilizando a solução. Né?
No ano passado, a gente participou de uma feira, a Virtual Educa, tem se consolidado como a principal feira de educação aí da América Latina, onde apresentamos, né, alguns resultados, né, relacionados à Inventura. Eu coloquei os links aqui, o Willi depois acho que vai disponibilizar essa solução para vocês. No modo apresentação é só clicar e você tem acesso. Então, os conteúdos é o case, o colégio Nossa Senhora Medianeira, no Rio Grande do Sul, que usou a Inventura de forma remota com as crianças em casa. Essa palestra do nosso parceiro, do Fábio Gilman, parceiro de autoria do Inventura, que é interessantíssima, uma palestra de muita repercussão na feira, que mostra justamente, saindo de um contexto de pandemia, de um mundo complexo, até chegar na solução e com os benefícios que ela traz, e algumas matérias complementares aqui que a gente tem no nosso blog de tecnologia educacional. Bom, só para vocês terem a perspectiva, nós já temos escolas usando aí o Desbravador e o Explorador, que eu comentei com vocês. O Legendário está para sair do forno esse ano aqui, né, que é aquela abordagem, né, de IoT, de Internet das Coisas, e a inteligência artificial com conexão à internet, análise de dados, e para 2022, o último nível. Tá? Passei um pouquinho do meu tempo, mas vou colocar a culpa no meu microfone, que não funcionou muito bem, né? Fechou 1 hora em ponto, na verdade, né? Porque a gente começou um pouco mais tarde, sim. Mas era isso que eu tinha para falar com vocês. Se alguém tiver algum questionamento, eu puder ajudar, à disposição. A gente fica sempre muito contente em falar sobre a solução, né? Vamos compartilhar aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou em outro momento quiser me acessar, a gente fica à disposição para falar com você. Isso aí. Até antes de seguir para a próxima rodada também, Wellington, só para informar, pessoal, a gente teve uma queda no Zoom enquanto essa apresentação estava acontecendo. Então, Wellington, muitas pessoas que estão aqui agora com a gente só conseguiram entrar depois das 2h30. Tá? Porque os links desativaram, acredito que muitos de vocês que estão aqui com a gente agora tenham passado por isso, né? A gente até recebeu e-mail, algumas informações. Então, quando você estava apresentando aí, quem já estava na sala estava acompanhando, mas depois entrou mais pessoas. Tá bom? Então, isso, está sendo gravado. Então, o início, a introdução que o Wellington fez ali, o bom que vocês conseguiram aproveitar bastante coisa do Inventura, né? Bem na hora ali que é 2h30, mais ou menos, ele foi na parte de apresentação do livro, falar sobre a plataforma, sobre os pilares, isso deu para ficar bem claro, né? Mas o começo em si, vocês podem acompanhar depois no site do Maratona, a gravação, tá bom? Então, vai estar tudo disponível ali. A gente pede desculpas, mas foi algo que realmente aconteceu na plataforma, tá bom? Mas já está resolvido, então fiquem à vontade com a gente, ok? No mais, interações, perguntas que vocês tenham, pessoal, quanto ao Inventura, quanto ao Microbit, porque daí a gente dá um minutinho aqui para vocês respirarem um pouquinho também, e a gente parte para a segunda rodada que eu estarei comandando aqui, tá bom? Que vai ser a apresentação das ferramentas online, digitais, né, que compõem aí o Microbit e o Inventura, tá bom? Então, só para ver se está bem certinho, se tiver tudo ok, tudo certinho por aí, mandem o número 1 do chat para mim, para saber que vocês estão bem atentos. Tá tudo ok? A gente pode prosseguir? Tudo bem? Pode ser isso? Tudo bem, os números estão vindo, então acredito que esteja ok a coisa, né? Beleza, obrigado aí, pessoal. Então, Wellington, fica aqui o nosso agradecimento, ok? A gente agradece de coração aí a tua parceria de sempre com o sucesso do cliente. A gente faz parte do mesmo time, eu adoro estar sempre junto acompanhando o Inventura, né? E, pessoal, se preparem, tá? Conheçam essa solução, porque tem muita coisa para acontecer ao longo de 2021. A gente só está em fevereiro, então... se quiserem conhecer mais, se quiserem conversar especificamente sobre ela, tanto Inventura como Microbit, né, que são soluções que ainda que estejam juntas, elas podem ser trabalhadas de forma separada também. Escolas podem se interessar exclusivamente pela placa, outras exclusivamente pelo Inventura, né? Então, falem com o consultor de vocês, consultem, vejam a possibilidade de trazer essa solução para a instituição e aí a gente está 100% à disposição para apresentar e para conversar com vocês, tá bom? Wellington, se quiser fazer uma última palavrinha aí antes de você ir, aí a gente passa para a segunda rodada, tá bom? Bom, obrigado, Willi, obrigado a todo mundo pela atenção.
fico à disposição aí para alguém precisar me acessar. Via Willy, pode me acessar tranquilamente, tá bom? Perfeito. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Elton. Então, pessoal, continuem aqui com a gente agora, tá? Só mais um minutinho que eu vou dar aqui, tá? Para preparar o meu material com vocês também. Mas enquanto isso, se quiserem fazer alguma interação quanto ao Inventura, quanto ao Microbit, fiquem 100% à vontade também, tá bom? Que tudo que eu conseguir esclarecer com vocês, eu estarei aqui totalmente disponível para isso, tá bom? Vamos lá, então. Só um momento. Perfeito, pessoal. Bom, então, para quem está acompanhando a gente desde a primeira rodada, né, junto com o Wellington, que é gerente e coordenador aí do produto Inventura, né, do projeto Inventura, o Wellington apresentou com clareza todo o procedimento, como que surgiu o Microbit, né, lá na Inglaterra, como que se estendeu e como que chegou até o nosso cenário atual, correto? E como que se originou o Inventura a partir do Microbit, né? Como que se instalou aqui, como que a tecnologia educacional, em parceria com a fundação, enfim, trabalhou em todo esse procedimento pedagógico para trazer uma solução educacional compatível com o nosso cenário, né? Então, o Inventura aí realmente veio acrescentar muito nesse sentido. E agora, eu vou trazer para vocês as ferramentas que compõem o Inventura e o Microbit, né? E o legal, bem como o Wellington ele colocou para vocês, é uma solução bem acessível, certo? Então, tanto pela placa e o livro que cada aluno tem para si, ok? Então, quando a escola adquire os livros do Inventura, por exemplo, é um livro por aluno, tá? Então, o aluno leva para casa, ele consome esse livro, né? Tem até a seção do Aventura de Inventar, que é o ideal que o aluno realmente consuma aquele material, correto? Ele possa fazer uso completo com seus próprios registros e tudo mais. Porém, nós temos também alternativas digitais que acrescentam a estas duas soluções, ok? Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês o MakeCode, a plataforma de programação do Microbit. Em seguida, a extensão do MakeCode, que é o Microbit Classroom, que é uma opção para que os professores façam um ambiente de sala de aula online com o Microbit, ok? Então, é uma alternativa aí para professores que estão me acompanhando, que gostam de programação e queiram trazer esse conceito para os seus alunos, tem essa opção aí de realmente você estar usando o Classroom também, ok? E por fim, eu vou apresentar a plataforma do Inventura, ok? Que é a plataforma de registros da solução. Então, lá no livro do Inventura, tanto no Desbravador como no Explorador, nós temos seções intituladas como Registro Online. Nesse registro online, o aluno vai acessar a plataforma com o login e senha dele, ok? Então, o professor tem o login dele e o aluno tem o próprio login também, ok? Então, cada um faz o seu próprio acesso na plataforma, respondendo ao perfil, né? Então, o professor tem determinadas funções, o aluno tem outras funções da plataforma também, ok? E ali ele vai fazer os registros solicitados ali no livro. Então, às vezes, a inclusão de um vídeo, a inclusão de imagens, né, do projeto que ele fez a partir da utilização do Microbit com Inventura. Então, a ordem vai ser MakeCode, Microbit Classroom e, por fim, o Inventura, ok? Então, eu vou aqui acessar primeiramente o site do MakeCode. E se vocês observarem, aqui na área superior, eu estou colocando já o nome do endereço, ok? makecode.microbit.org. Então, quem tiver interesse em conhecer, até vou disponibilizar para vocês aqui no chat. Só um momento. Vou mandar aqui o link para quem quiser salvar também. Fiquem à vontade, tá bom? Esse aqui
é o site que vocês vão utilizar junto com seus alunos para fazer os projetos junto com o Microbit, ok? Ele é totalmente gratuito e, como o Wellington colocou anteriormente, é legal que ele só precisa, em parte, da internet. O que significa? Para chegar até aqui, você precisa ter conexão com a internet. Depois que o aluno acessa o site, né? Ele pode deixar o computador ou o celular no modo avião que vai estar funcionando, ok? Porque o navegador salva todas as informações de programação aqui dentro. Então, o primeiro acesso precisa de conexão à internet. Depois, o aluno, o professor, consegue fazer os projetos offline. Isso é bacana, principalmente para localidades e contextos em que geralmente a família tem ali o 4G do responsável, né? E talvez precise só acessar a plataforma e para não gastar os dados, pode daí deixar no modo avião o computador ou até mesmo o celular para não gastar os dados, né? Então tem essa possibilidade aqui também. E como que funciona basicamente? Assim que vocês acessam, o aluno ou professor já vão ter a opção de meus projetos, ok? Então aqui na plataforma tem até projetos prontos que ele pode dar continuidade, ok? Aqui observar, fazer alterações. Aqui embaixo tem várias consultas que podem ser feitas, ok? Mas eu quero fazer um novo projeto. Então eu venho aqui, ó, clico em novo projeto, eu vou dar um nome para esse projeto, vou intitulá-lo como Maratona de Cultura Digital, devido ao momento em que estamos, eu vou aqui em Create. E com isso eu vou criar o meu projeto aqui dentro. Criar o projeto é a área em que eu vou fazer a programação, tá bom? Então a gente espera carregar aqui a página, ele vai carregar aqui no lado esquerdo a placa do Microbit, tá bom? Então só esperar aparecer aqui. Às vezes a minha internet tem algumas oscilações, mas carregou rapidinho aqui para vocês visualizarem. Então, aqui é a seção de programação do Microbit. Reparem uma coisa sensacional. Você, escola, que quer conhecer o Microbit um pouquinho na mão da massa, antes de pensar em adquirir essa solução para o seu contexto educacional, ok? Tem um simulador completo do Microbit no site, ok? Então, a experiência que você teria com a placa, você também tem online, ok? Claro que com a placa em mãos, você consegue fazer, enfim, várias e várias possibilidades, acrescentar em objetos, você pode fazer um relógio, você pode fazer um colar, você pode fazer um controlador de passos da pessoa, enfim, tem toda essa inserção, né, física com a placa em si, mas toda a questão de programação você pode fazer a simulação aqui na plataforma também, ok? E o legal é que ela utiliza a linguagem de blocos, tá? Ela não se limita exclusivamente à linguagem de blocos, mas para começar, o aluno ali no Inventura, por exemplo, começa, né, com essa opção, tá? Então aqui nós temos desde o básico, que você pode fazer acréscimos de funções na linguagem de blocos. Então, por exemplo, aqui no início, tá, que aparece para mim, eu quero que apareça um sorriso, tá? Deixa eu mudar aqui, puxar um pouquinho mais para cá. Então, eu quero que, de início, a placa apresente para mim um sorriso, tá bom? Só que sempre, em seguida, ele vai aparecer escrito feliz. Então, olha só como que ele vai dizer aqui para a gente. Ele deu sorriso primeiro, em seguida, ele disse feliz. E vai aparecer feliz sempre, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu deixei a opção apenas de início mostrar o rosto e em seguida o feliz vai aparecer sempre, sempre, sempre. Essa foi uma opção que eu coloquei aqui. Também mudando, posso deixar um loop infinito de sempre aparecer o sorriso, em seguida a palavra feliz, né? Poderia ter colocado aqui uma pausa, tá? Só para não ficar aparecendo grudado, você pode também pôr uma pausa para ficar o sorriso, em seguida ter um intervalo para aparecer a palavra escrita, né? Enfim, essa é uma opção aqui também. Então, isso que está aparecendo aqui para vocês no simulador apareceria também na placa que vocês teriam em mãos, ok? Então, isso aqui é o básico do básico, tá? Porque isso aqui é 0,00001% do que essa programação é capaz de fazer na plataforma, tá bom? Então, além disso, nós temos possibilidades de entradas, como, por exemplo, os botões da plataforma. Até vou dar um zoom aqui, ó. Nós temos o botão A e B
sensores disponíveis, né? Como também você pode agitar a placa. Então, você pode fazer determinadas programações que, ao movimentar, ao agitar a placa, você consegue fazer, enfim, alguma função específica para isso, tá? Então, você pode programar para o A, para o B, para os sensores e bem como também para o agitar. Dando um exemplo prático para vocês, eu venho aqui ó, nas entradas, aí no botão A, eu vou fazer o seguinte, no botão A pressionado, eu vou colocar maratona. Ok? E na entrada, no botão, no botão B, aqui, eu vou colocar 2021, tá? Como que isso vai funcionar? Aqui, ó, eu clicando no botão A, ele vai dar para mim como escrito maratona, certo? Eu clicando aqui em 2020, no botão B, ele muda para 2021, né? Então, enfim, são várias possibilidades que a gente pode fazer, tá? Então, aqui tem várias e várias linguagens de blocos, e o legal é que você pode, enfim, se aventurar muito aqui. Tem a programação por música, você tem a questão dos loops, você pode até para o avançado, para quem aí para os professores de matemática, tá? Você tem funções, matriz, criar jogos, tá? Texto, imagens, enfim, é uma variedade de possibilidades que, só para dar um exemplo legal, bem bacana para vocês, tem um que eu adoro aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho alguns projetos salvos aqui, eu vou mostrar para vocês um que eu peguei da internet, tá bom? Então, se vocês colocarem Snake Microbit no Google, já vai aparecer esse projeto para vocês, que é esse projetão aqui que vai abrir agora, tá bom? Deixa ele carregar. Olha o tamanho disso daqui, pessoal. E nem é tão complexo, tá? Isso aqui também ele tá num nível consideravelmente médio, eu diria, tá bom? Ele não. Então pensa em tudo que você pode programar. E como que funciona esse daqui, ó? Olha só que legal. Aqui é o jogo é o jogo da cobra, tá? Então, para quem tem os celulares antigos que tinha, vai ser bem nostálgico ver isso aqui agora. Então, com a placa, você vai criar o movimento da cobra. Então, aqui, ó, conforme eu vou passando a placa para cima, a figurinha se move para cima. Para a direita, ela se move para a direita. Bati na parede, deu game over, né? Volto aqui para iniciar de volta, então. Vamos lá. Então, para cá, para baixo, aí eu vim aqui para o lado e bati. Fui devagar. Mas vocês entenderam a ideia, né? Que aqui, basicamente, ela tem toda uma programação que diz respeito a essa configuração. Que se eu vou para cá, né? Então, você vai programando isso e olha só o tamanho desse negócio. E lembra que eu falei que a linguagem de blocos era uma das opções? A gente tem também, se vocês quiserem, um script em Java, tá? Que é uma programação um pouquinho mais avançada aqui, ó. Então tem toda a ordem, né, para alunos mais avançados que, enfim, já conhecem bem a questão de programação, né? Olha só. Tem todo o procedimento que vocês podem programar diretamente usando a linguagem de programação na sua maior essência, né? Ou até hoje, a gente fala mais do que o Java, a gente tem a linguagem Python, né? Então, também para quem já para escolas aí que estão acompanhando a gente e que já tem uma afinidade com a linguagem Python, vocês podem também estar utilizando ela, tá bom? Então, aqui tem todo o script que foi utilizado para fazer essa programação aqui. Enfim, pessoal, tem muitos e muitos projetos para se consultar aqui dentro, tá? E é o legal que é acessível, porque qualquer um pode acessar aqui dentro, né? Então, você que é um professor que quer se aventurar um pouquinho no Microbit, antes de pensar em adquirir essa solução, talvez, para suas aulas, né? Faz o simulador, conhece, joga ali no próprio Google, projetos Microbit, tem uma extensão de projetos que vocês podem procurar, que tem já disponível online para se criar, né? E também, enfim, ter o uso da placa e tudo mais é bem bacana. E, enfim, quando você faz a programação, aqui na área inferior, se vocês observarem, tem uma área intitulada Baixar.
A área de baixar aqui significa que o que você programou aqui em dentro, você passa para sua placa. Como? Lá com o microbit vem um cabo USB que você conecta no seu computador, né? Daí você faz a conexão no computador e na placa e você faz o download dessa programação para o microbit. É quase como se vocês colocassem um arquivo num pendrive, ok? Então ali vocês fazem esse armazenamento, ok? Dentro da placa. Feito isso, vocês tiram a placa do computador e já vai estar rodando ali a programação que vocês codificaram, ok? Então é bem facilitado. E o legal é que quando daí você conecta de volta, inclui uma outra programação, sempre vai valer na placa a programação mais recente que você incluiu, ok? Então ela tem toda essa possibilidade aí de, enfim, ficar bem acessível, eu diria, ok? Com relação ao Make Code, quero saber aqui no chat se vocês puderem interagir, se ficou claro a ideia por trás dele. Se vocês puderem jogar aqui alguns comentários comigo, eu agradeço, tá bom? Se ficou claro, se deu para ter alguma ideia, perguntas que vocês tenham quanto ao Make Code, tá bom? Fiquem à vontade para estar fazendo, tá bom? Porque a partir disso eu vou para a segunda possibilidade aí junto com o microbit, ok? Que a Lilian passou tudo certo, adorei, que legal. E vocês, pessoal, quem mais está acompanhando aqui a gente? Tudo certinho também? Podemos prosseguir? Tudo certo. Valeu. Então agora nós vamos para a segunda possibilidade, que é uma das que eu mais gosto, tá bom? É uma possibilidade que que ainda está na versão beta, ou seja, não é a versão finalizada, mas ela já está na rede para ser, enfim, levada para as escolas e tudo mais, que é o Microbit Classroom, ok? Essa função, ela cresceu consideravelmente, até nós da tecnologia educacional preparamos materiais para as escolas que já têm o Microbit, o Inventura, para estar utilizando esse recurso, ok? Que é o Classroom. O Classroom é um ambiente, sala de aula, que vocês podem fazer exatamente isso aqui que eu fiz agora, no Make Code, em um ambiente compartilhado, ok? E como que eu faço isso? Eu vou acessar o site microbit.org, tá? Vou mandar aqui o link para vocês, professores, e toda a audiência que está acompanhando a gente aqui também, para vocês salvarem aqui no chat. Esse aqui é o site do Microbit, ok? É um site que ele está todo em inglês, tem algumas opções aqui de tradução em language, mas ele só vai ter o português de Portugal aqui, mas isso não é uma limitação. Por quê? Se vocês estão usando o Google Chrome, saibam que o tradutor dele é muito bom, tá? Aqui no Microbit, pelo menos, fica assim, super inteligível, não tem nenhum problema grande ali, pelo menos de tradução, sabe? Algumas coisas passam, com certeza. Um claro exemplo é que ele traduz Python por Python, tá? Então, mas tirando isso, é um dos casos que eu vi, pelo menos na plataforma, já eu mostro como que aparece ali. Mas tirando isso, tá tudo certo, tá bom? Então, é bem inteligível para os alunos, para os professores. Então, quem não tiver muita afinidade com a língua estrangeira, com o inglês, pode usar tranquilamente a tradução aqui, tá bom? E aqui no site, se vocês observarem, lá embaixo, indo aqui para baixo, tem uma área intitulada Microbit, sala de aula para professores. Aqui é um espaço online e gratuito que vocês, professores, podem criar um ambiente compartilhado com seus alunos, de modo que vocês conseguem ver em tempo real o que cada aluno está programando, ok? Com o nome de cada um dos alunos na plataforma também, bem como vocês podem bloquear e ativar os acessos. Então, olha, pessoal, valendo agora. Vocês clicam ali e ativam a sala. Encerrou. Aperto ali de volta e pronto. Ele já dá como encerrada a sala, né? Então, é bem prática para professores que, enfim, gostam de fazer atividades junto com seus alunos em tempo real, principalmente nesse momento, em 2020, que passamos pelo ensino remoto, né? Que essa plataforma cresceu consideravelmente, né? Então, por isso que ela está na versão beta ainda, porque ela tende a receber novas atualizações constantemente, tá bom? Mas aqui, ó, como que vocês fazem? Aqui no site, então, na área de sala de aula, ou Classroom, ok? Vocês vêm aqui e visite Microbit Classroom.
Ele vai abrir a sessão para vocês, traduzir aqui, ó, para o português novamente. A tradução que eu comentei, tá bom? Então, Python traduziu para Python, mas é a única exceção que eu vi aqui, pelo menos na plataforma de traduções que ficaram um pouco desviadas, eu diria, né? E como que funciona? O professor, inicialmente, faz o seguinte. Vocês entram aqui, ó, nomeie a sua atividade. Então, vocês vão dar um nome para a atividade. Isso aqui pode ser bem aberto, tá? Vocês podem colocar o dia, o nome de uma atividade, talvez que esteja lá no livro do próprio Inventura, né? Ou um projeto que vocês encontraram na internet, ou um projeto próprio, que vocês mesmos criaram, ok? Mas eu vou intitular aqui o meu como Maratona. Eu vou usar o MakeCode, né, que é a linguagem em blocos, tá bom? Que é o recurso que eu vou estar utilizando aqui. E eu vou aqui, ó, olha que opção bacana. Selecione a configuração de armazenamento. É bem legal essa configuração, porque se porventura, professor, você tiver alguma queda de internet, ou, enfim, o computador desligar alguma coisa, esse armazenamento aqui faz com que quando você retorne esta página, fique salvo a sua sala no navegador, ok? Então, você volta para o site, ele vai te informar, olha, tem uma sala que você deixou salva no seu navegador, deseja continuar nela? Aí você clica em confirmar, e aí fica, enfim, o projeto que ali estava disponível, ele continua, tá bom? Então, aqui, ó, beleza, eu coloquei o nome, escolhi Make Code, e eu vou usar o armazenamento local temporário, tá bom? E aqui eu venho em sala de aula para lançamento. Feito isso, ele me dá 4 passos para que a minha experiência seja um sucesso aqui dentro, tá bom? Primeiramente, ele diz para professor, você pode configurar a sua sala, tá bom? Deixar ela no molde que você queira que o seu aluno receba. Então, aqui ó, no editor, eu tenho a opção de configuração. O que eu configurar aqui vai ser o que o meu aluno vai receber. Eu posso deixar um projeto bagunçado, deixar um projeto quase pronto com um problema que o meu aluno tenha que resolver, né? Ele tem que desvendar o que está de errado ali, né, para corrigir. Enfim, ou pode deixar na página inicial, da forma como quiser, tá bom? E aqui o aluno tem a opção de realmente fazer de forma livre ou o projeto que o professor está fazendo naquele determinado dia, tá bom? Então, essa é a primeira instrução, configurar o código na página. Depois, você pode compartilhar essa sala. E o compartilhamento do Microbit Classroom, muito legal, porque é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão, quer ver? Eu vou pedir para a audiência, para quem está me acompanhando aqui, ó, pode ser um professor que seja, tá bom, pessoal? Mas olha só, para quem quiser fazer um teste comigo. Eu vou mandar aqui no chat esse site para quem quiser acessar agora enquanto tu está me ouvindo, tá bom? Então aí abre no navegador junto, quem tiver em um computador principalmente, fique à vontade. E nesse site, para quem acessar aí, ó, vocês vão abrir uma página que vai solicitar 2 coisas. Vai solicitar o nome da sala de aula, tá? Que é organizada da seguinte forma: uma cor, um animal, um carro e um objeto. Um carro não, é um meio de transporte e um objeto, tá bom? Então aqui ele está dando para mim que a sala ela é da cor azul. Ela é um animal, tá dando flog aqui, mas acredito que seja sapo, né? Um sapo, um carro de meio de transporte e um presente como objeto, tá? E o código que ele tá dando é o 349938, tá bom? Então, os professores que forem acessar, fica aqui disponível dessa forma. Até vou dar aqui no chat para quem quiser acessar depois. Tá? Eu vi que já tem a Lilian aqui com a gente. Valeu, Lilian. Já já eu passo uma sugestão para você também, tá bom? Segura aí, então. Animal. Vou deixar aqui no chat para vocês. E o código PIN é o 349938.
tá aqui no chat, pessoal, tá bom? Então, aqui a Lilian já se juntou comigo na sala. A Lilian entrou como aluna, tá bom? E se vocês observarem, eu tenho uma aluna, então, na minha sala. E aqui o número aparece como 1. Se entrassem mais alunos agora aqui, apareceria embaixo da Lilian os outros alunos, tá? Então, apareceria aqui toda a ordem de alunos que eu tenho disponível dentro dessa sala junto comigo, tá bom? Então, eu clicando aqui, ó, até para clicar aqui no nome da Lilian, eu posso fazer até o seguinte. Às vezes tem um aluno que faz alguma piadinha, alguma coisa, mas eu sei quem que é ele, eu posso vir aqui, posso alterar o nome, posso deixar o projeto da Lilian já como acabado ou deixar em andamento, tá? Posso ter esse controle também como professor, né? E olha só que legal. Eu venho aqui, ó, Lilian, eu vou agora clicar em compartilhar o código. Eu cliquei aqui, ó, a tua tela, ela vai mudar com a codificação do microbit, tá bom? Então, ali vai abrir a página do Make Code, que você vai poder fazer qualquer programação aí dentro, tá? Você vai poder mexer alguma coisa, fique à vontade para estar mexendo aí na linguagem de blocos, tá bom? Temos aqui a Andrea junto comigo, vamos ver. As duas estão em andamento. Vamos esperar carregar aqui para mim, porque olha só que legal que vai aparecer. Aqui, ó. Vocês estão vendo que eu selecionei a página da Lilian. Reparem que ela pegou já um bloco, ela separou, né? E já aparece para mim. E olha só, aqui agora ela colocou uma linguagem junto, viu? Ela juntou os dois. Ela pegou uma linguagem de blocos no início e fez um sorriso para a gente. Olha só. Então, o professor ele consegue acompanhar em tempo real o que o aluno está fazendo, né? Então, aqui a atualização que a Lilian fez para a gente, ela deu um sorriso. Olha só que legal, né? E aí, beleza, gente. Enquanto isso também, olha só que legal que a plataforma ela dá para a gente. O professor ele consegue gerar um relatório da utilização do Microbit Classroom, tá bom? Então, aqui dentro, enquanto os alunos estão fazendo e ao finalizar, tá? Eu consigo gerar um relatório de como que ficou a utilização de cada um dos alunos, né? Então, o que cada aluno fez. Só para dar um exemplo para vocês, eu vou acabar o projeto da Lilian, tá? Lilian, me desculpe, tá? Eu fechei a sua sala agora, tá bom? Andréia, que está aqui com a gente também, eu vou aqui encerrar o projeto dela, tá bom? Depois vocês podem brincar no site, tá ali no chat, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui ó, eu dei como encerrado já a sala das duas, tá bom? Acabado, aplicar mudança, agora sim, agora vai dar certo aqui. E eu venho aqui, ó, aplicar mudança. Finalizou o projeto das duas. Para vocês observarem, é só olhar aqui na área inferior, onde está o nome das duas, que apareceu como acabado. E aqui o professor faz o seguinte, ele pode baixar um relatório em Word, tá bom? Então, só dar um momento aqui para ele gerar o relatório para mim e eu mostro para vocês como que ele fica, ok? Mas olha só que legal, pessoal. Vocês que querem trazer a linguagem de programação para os seus alunos, é uma plataforma gratuita. Vocês conseguem ter um acompanhamento em tempo real de todo mundo que está na sala, tá? A limitação é aproximadamente 50 alunos simultâneos, tá bom? É como se fosse uma sala mesmo. 100 alunos ao mesmo tempo seria muito, tá? Poderia ficar com lentidão e tudo mais, mas uma sala de 30 alunos, 40 alunos, vai dar tudo certo, tá? Teste, foi testado e aprovado, tá bom? Então, tem essa possibilidade aí. E aqui eu vou abrir a página agora com o download do relatório que apareceu para mim, tá bom? Só deixa ele carregar. A internet está com um pouco de oscilação hoje, mas já carrega para a gente aqui. Agora sim, vai aparecer. Deixa eu dar um stop share. E agora compartilhar a página do Word com vocês. Só um momento.
Só um pouquinho. Agora sim. Agora aqui, deixa eu compartilhar o Word. Legal. Acredito que vocês estejam vendo agora a minha tela do Word, né? Só para confirmar, alguém pode mandar no chat para mim? Isso aí, estou vendo a sua tela do Word. Valeu, Lilian, muito obrigado. Então, aqui vocês estão vendo agora, né? E dá o seguinte para mim. Olha só. Ele diz aqui, ó, que 2 alunos entraram, né? Que marcaram presença. Então, a Andrea e a Lilian, present. Present significa presente, presente aqui. Então, eles estiveram presentes na sessão. O número de estudantes foi aberto numa segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, né? E aqui, se tivessem mais alunos, enfim, apareceria em ordem alfabética, todo mundo listado para mim, ok? Olha que legal. Aqui, inicialmente, vai aparecer o meu projeto. Eu, como professor, só deixei essa tela, tá? Então, se eu tivesse feito uma programação mais complexa ali dentro, apareceria toda a programação que eu montei, tá bom? Talvez como modelo para que os alunos seguissem, possibilidade. Então, aqui o teacher, ele tem aqui só no iniciar, tá bom? Que ficou para ele. A Andrea, ela não iniciou. Quer dizer, ela entrou, mas ela não chegou a fazer um projeto. Então, aqui o dela ficou em branco. Ok? Já a Lilian, ela conseguiu fazer um projeto. Apareceu aqui ó, o que ela montou na linguagem de blocos, tá bom? Que foi um sorriso e um olá. Então, lá na plaquinha dela, lá quando ela clicasse, ela mexesse alguma coisa, já ia aparecer o sorriso e em seguida o olá. Se ela tivesse colocado daí talvez naqueles sempre, a plaquinha dela ia ficar infinitamente em um loop, sempre aparecendo esse sorriso e o olá. Mas lembrando, pessoal, que eu estou dando a parte mais simples do Make Code. Só vocês observarem a linguagem lá, por exemplo, a linguagem de programação do jogo da cobra, né? Que é bem extenso e dá para fazer muita coisa, tá bom? Então, até é legal, tem um evento que uma vez tinha um colega nosso aqui na tecnologia educacional, que ele participou de um evento de tecnologia, ele fez um crachá, né? Com o nome dele, ele colocou aqui no pescoço dele, aí sempre aparecia o nome dele rodando, sempre. Aí se alguém queria falar com ele, tinha que olhar, pegar o colar e ver letra por letra, daí ver, o nome dele é tal, né? Então, a variedade de possibilidades que nós temos com o Microbit é simplesmente incrível, sabe? Dá para fazer muita coisa. E, enfim, então, relatório, já mostrei para vocês. Se aparecesse, se tivessem mais alunos, né, daria para ver aqui também todas as outras programações. Então, já dá isso aqui pronto para o professor e o material aí bem legal para consulta, ok? Temos também, aí, por fim, tá, das possibilidades online que nós temos disponível, e essa aqui é exclusiva para escolas que têm o Inventura, tá? Nós temos junto com o Inventura uma plataforma de registros, como eu coloquei inicialmente, tá? Nessa plataforma de registros, o professor ele pode, enfim, colocar bastidores, ok? Da sessão dele ali. Os alunos podem incluir vídeos dos projetos. Então, se o aluno fez uma filmagem da programação dele em casa, ele pode registrar isso na plataforma. Imagens vai depender muito da solicitação da atividade, né? O que a atividade estiver solicitando para o aluno, e ali o professor também tem todas as orientações. Eu vou compartilhar o site do Inventura com vocês, só para mostrar em essência como que ele é, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. O site é inventura.educacional.com.br. Para escolas clientes, isso aqui é bem fácil, ok? Porque se você já tem uma solução educacional com a tecnologia educacional, é o mesmo cadastro, tá? Então, o aluno vai ter a mesma credencial que ele teria, por exemplo, com o Pense Matemática, com o Educacional, com o Aprimora, né? E como que é feito o acesso? Vem aqui em acessar. A gente espera carregar a página aqui, ó. Eu já estava logado, tá? Então, ele já carregou para mim, tá bom? Ele já me deu as opções de acesso, tá? Mas se eu não tivesse já salvo com o meu login, ele teria dado ali e-mail e opções de credenciais de escola, né?
Que isso aí a gente já vem falando nos webinars do Hub Educacional, dos formatos de acesso às soluções da tecnologia, tá? Mas eu não vou ficar muito na questão de acesso, porque eu quero realmente mostrar aqui para vocês a plataforma, né? Então, eu vou aqui acessar como coordenador, tá bom? Vou entrar aqui na plataforma, ela vai carregar para mim. E aqui está o ambiente, tá bom? E como que está organizado? O livro, ele é dividido em capítulos ali. Então, em cada um dos capítulos, em cada uma dessas sessões, né, disponíveis no livro do Inventura, reparem que eu estou no livro Desbravador, estou na turma 4º ano A, tá? Então, aqui eu tenho todas as minhas turmas disponíveis com esse livro aqui. Aí, se eu venho para o Explorador, eu tenho outras turmas, tá, vinculadas. Então, para cada aqui, ó, se eu clicar, por exemplo, Desbravador, 4º ano, tudo que eu vou ver aqui é exclusivamente desse 4º ano A, tá bom? Se eu venho para o 4º ano B, eu estou agora no ambiente do 4º ano B. Então, cada turma tem o seu espaço específico dentro da plataforma, tá bom? Então, aqui como que funciona? Primeiramente, eu venho numa exemplo aqui na aula 2, tá? Programando o seu professor. Reparem que no acesso de coordenador, diretor e professor, tem a área do para o professor, que aqui tem a orientação básica para esse professor aqui saber o que vai ser registrado nessa plataforma, tá? Então, ele vai trazer um breve resumo, basicamente. Então, por exemplo, aqui ele diz o seguinte: nesta atividade, os alunos farão um programa utilizando comandos predefinidos, escritos em papel, para dar comandos a fim de que o professor haja como se fosse um computador, seguindo as instruções elaboradas. Conceitos trabalhados: programação de computador, lógica, algoritmo e colaboração. Estimule os alunos a discutir entre si para elaborarem suas respostas. Uma boa ideia é organizar a sala de forma a facilitar a colaboração, por exemplo, deixar que se acomodem em grupos, né? Então, dá as instruções aqui para o professor com relação a essa aula. Claro que o livro, gente, tem todas as atividades, então isso aqui é um resumo bem breve, apenas de uma localização para o professor, tá bom? Para ele saber em qual contexto que ele está aqui na plataforma. E aqui, ó, o mais interessante é a área de envios, que os alunos, eles podem mandar, ok? Então, aqui tem as orientações para o professor sobre os envios, tá bom? E o aluno, ele vai ter aqui, ó, aqui no caso, lá no livro vai ser solicitado as instruções, tá bom? E aqui o aluno vai poder incluir imagens da programação que ele fez com microbit e também um vídeo de aproximadamente 1 minuto, que ele gravou com o computador ou com o celular. Então, ele pode anexar aqui dentro da plataforma, isso vai estar disponível para consulta com o professor, tá? Então, essa área aqui específica é o que aparece para o aluno. Ele entra na plataforma e ele anexa isso para o professor. Eu até poderia, eu como professor também, eu mesmo posso fazer o anexo pelo aluno. Às vezes, eu recebo tudo por e-mail. Então, eu venho aqui na plataforma, como uma forma de registro, eu venho aqui a selecionar e eu escolho os meus alunos. Nessa turma aqui, especificamente, eu tenho um aluno enturmado, o meu aluno P.B. Tá? Eu posso vir aqui, selecionar ele, aparecer ele selecionado, e eu posso fazer a inclusão dos conteúdos desse aluno aqui dentro, tá bom? As imagens e tudo mais. Além disso, eu teria aqui, ó, em entregas, aqui no caso tem um aluno enturmado nessa turma, mas se eu tivesse mais alunos, apareceriam todos aqui embaixo, e eu poderia ver as entregas, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer uma entrega aqui. Eu devo ter um banco de imagens, eu acredito, para utilizar. Tá. Peguei uma imagem aleatória aqui, mas só para simular para vocês, eu vou fazer o envio para este aluno aqui, tá bom? E aparece aqui, ó, já o envio do aluno, né, o aluno P.B. E se eu venho em entregas, aparece aqui, ó, o que esse aluno fez. Então, o aluno tá como ok, né, um verificado, que se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver o que esse aluno entregou, tá? Então, se tivesse imagem, vídeo, eu consigo ver um por um aqui dentro nessa sessão. E o professor consegue atribuir um feedback em comentário, tá? E até mesmo se ele quiser, ele pode configurar uma nota.
dentro da plataforma. Então, ele clica aqui em configurar nota e pode estabelecer uma nota com o padrão dele, né? De 10 a 100, de 1 a 10, enfim, cada professor tem autonomia para isso. Então, pode dar um comentário, um feedback, de modo que quando o aluno entrar na plataforma, ele vai receber a notificação que o professor fez a entrega para ele do feedback com a nota dele também, tá bom? Tem uma sessão que eu gosto bastante também, que é a sessão de bastidores, tá? O que acontece? O professor pode fazer registros, ok? Então, se os alunos estão reunidos, por exemplo, numa sala online ou num formato híbrido com distanciamento, ele pode tirar fotos ou fazer vídeos e colocar tudo aqui dentro. De modo que se tiver algum evento online, algum dia na escola, ou, enfim, uma apresentação para mostrar para as pessoas da comunidade como que foi o trabalho com o Microbit, está tudo armazenado aqui na plataforma, aula por aula. Tem um recurso que as escolas fazem bastante, que é a apresentação para os responsáveis, né? Então, os professores ou os coordenadores acessam a plataforma do Inventura, vêm aqui nos bastidores e falam, olha só, então, nessa aula aqui os alunos fizeram isso. Aí vem aqui, tem um banco de imagens que podem ser consultadas, mostrando o trabalho que os alunos fizeram ao longo de cada uma das atividades do Inventura, tá bom? O portfólio, ele vai ser o banco de imagens e de vídeos distribuídos pelos alunos. Então, aqui, ó, é quase como se fosse uma galeria, tá bom? Então, se 30 alunos enviaram alguma coisa aqui nessa atividade, supondo que eu tivesse 30 alunos enturmados aqui, ó, tá? Aqui no portfólio, apareceria reunido todos esses materiais, tá bom? Teria disponível tudo isso pra gente. Tem uma seção também que eu gosto bastante aqui dentro da plataforma, que é a área de relatórios, que ela funciona da seguinte forma. Aqui, ó, eu estou no quarto ano B e eu consigo ver os envios de uma forma macro, né, de cada uma das aulas do Inventura, tá bom? Então, reparem que eu só tenho um aluno enturmado nessa minha turma, tá? Mas eu consigo ver que ele fez o envio da atividade 2. Já do 3, do 4 e assim por diante, não, porque aqui, ó, ele não está com a visualização disponível. Se tivesse, então, verde, 100%, ele mostraria para mim, no caso, que esse aluno concluiu as atividades. Se, por exemplo, tivessem 2 alunos nessa turma, um que concluiu e outro que concluiu essa atividade aqui, ó, ficaria na porcentagem de 50%, porque um fez e o outro não. Ok? Então, é uma plataforma que, basicamente, ela é para registros, certo? Então, aqui dentro vocês conseguem acompanhar aluno por aluno, lembrando que cada um dos alunos tem o seu próprio login e senha, tá? Para estar fazendo acesso. Então, tem o registro único de cada um deles. Outras opções que nós temos, os bastidores, eu posso consultar na área lateral também, tá bom? Então, se eu quisesse ver uns bastidores mais amplo, eu clicando aqui, ó, eu teria um bastidor completo de todas as aulas também, né? E o portfólio, a mesma coisa. Eu selecionando aqui, eu teria a possibilidade também de ver ele completo de todos os alunos, ou até fazer um filtro específico, tá bom? Por fim, também, nós temos uma seção de comunicação. O professor pode mandar comunicados para os seus alunos. Então, ele vem aqui, ó, na área inferior do Inventura, ele cria um chat novo, tá? Ele vai aqui selecionar essa turma. Então, eu cliquei aqui, ó, quero mandar para todos os meus alunos do quarto ano B. Bom dia, não esqueçam de realizar a atividade 2. E vai enviar. Quando os alunos acessarem a plataforma, vai ter a notificação dessa mensagem para o professor, ok? Então, tem esse recurso aqui bem bacana também, até para registros, às vezes um alerta, o professor pode mandar um chat para um único aluno, tá? Então, aqui eu posso mandar só para esse meu aluno, se eu quiser. Se tivessem mais alunos nessa turma, eu poderia mandar para os outros também, né? Então, escolher um aluno específico para receber determinada mensagem, às vezes um alerta, um feedback, enfim, tem essa possibilidade aqui dentro, né? E no mais, pessoal, das plataformas online, a minha ideia foi realmente mostrar essas opções, tá bom? Então, nós tínhamos ali o MakeCode, o Microbit Classroom
e, claro, a plataforma do Inventura para as escolas que possuem o Inventura, tá bom? Então, seria isso aqui no mais. Queria saber se ficou bem claro para vocês aqui no chat. A gente tem mais um tempinho aqui para interação. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma dessas 3 plataformas que eu mostrei agora, fiquem à vontade nesse tempo aqui, por favor, que eu estou totalmente à disposição, tá bom? Deixa eu dar um minutinho para vocês, para ver se está tudo certo. Eu vou aproveitar e pegar o link aqui também do formulário de avaliação deste webinar que nós tivemos hoje, tá bom? Aqui a Lilian agradecendo. Valeu, Lilian, que bom que você gostou, tá? Como vocês podem ter observado, às vezes a gente pensa que, para que eu consiga ter algum recurso super legal, eu preciso ter várias e várias tecnologias na minha escola, que é muito legal você ter vários e vários recursos na sua escola, com certeza. Porém, tem muitos recursos gratuitos, né? Como o próprio Microbit Classroom e o Make Code, que o aluno pode acessar por conta própria, né? E, enfim, é bem acessível, dá para fazer muita coisa. Se a escola não está ali na possibilidade de ter ainda o Microbit ou o Inventura, o livro, né? Tem a opção online, né? Você tem todo o simulador ali que você pode fazer, enfim, uma variedade de possibilidades, tá bom? Então, pessoal, a ideia realmente foi mostrar essa amplitude que se tem disponível com esse recurso que o Wellington mostrou anteriormente, tá bom? E no mais aqui, para estar encerrando então com vocês, eu acho que aparentemente está tudo ok. Fica o meu agradecimento, tá? A participação de todo mundo aqui com a gente hoje. Eu mandei aqui no chat, então se vocês olharem ali, a avaliação desse webinar. Por gentileza, eu peço que vocês avaliem, sempre é importante para a gente ter o feedback. 1 minutinho no máximo para responder, até menos que isso, tá? Aí lá quando vocês escolherem o dia, vai ter uma caixinha para vocês escolherem. Escolham ali Inventura mais Microbit, tá bom? Que tem várias e várias programações, vocês vão escolher a segunda opção, que é Inventura mais Microbit. É mais Microbit. E, enfim, então, se vocês puderem avaliar, eu agradeço muito, tá? De coração, sempre é legal ter esses feedbacks. E, por fim, tá? Lembrando que o momento é que vocês participaram aqui com a gente hoje vale certificado, então em até 48 horas no máximo, vocês estarão recebendo o link no e-mail de vocês para fazer o download do certificado de participação, tá? Também vale lembrar que, se vocês perderam alguma parte desse momento que nós tivemos aqui hoje, não se preocupem, porque terá a gravação lá na página do Maratona. Caso alguém não tenha a página salva, deixa eu compartilhar com vocês aqui no chat também, porque toda a programação do Maratona, o que já passou, já está online disponível a gravação, tá bom? Então, deixa eu mandar aqui para vocês. Caso vocês queiram salvar, o link está ali no chat, disponível, tá bom? Tem todos os vídeos desde o dia 18 para vocês estarem consultando. Tem temas que são transversais, que não dizem respeito exclusivamente a um produto, né? Mas que vocês podem consultar, enfim, para trabalhar alguma temática socioemocional, educação 4.0, pedagogia de projetos, enfim, tem uma variedade ali de opções que vocês podem estar consultando na nossa programação. E para fechar, então, fica o meu agradecimento aqui. Agradeço de coração a participação de toda a audiência, tá? Muito obrigado mesmo, pessoal. Desde o dia 18 aí, vocês estão acompanhando de perto a maratona. Lembrando que vai até o dia 5 de fevereiro, na sexta-feira agora, ok? Então, tem mais programações ao longo da semana, consultem ali no site. Fica o meu agradecimento do sucesso do cliente aqui da tecnologia educacional, a área que está promovendo este evento com as escolas, ok? E para fechar, a gente se vê, tá bom? A gente se vê nos próximos dias, estarei aqui em todas as outras programações junto com vocês, fazendo a mediação e apresentando alguns eventos também. E uma ótima segunda-feira para todo mundo. Um ótimo mês de fevereiro, estamos em 1 de fevereiro, né? E um ótimo 2021 também, tá bom, pessoal? De coração aí a gente vai conversando, vai trocando ideias. Qualquer coisa, estamos sempre aí para compartilhar e trocar experiências, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.